Bom dia, é uma honra ter você aqui conosco, um prazer. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus, começar amanhã hoje escutando um pouco disso, aprendendo um pouco mais sobre a palavra dele. Antes de mais nada, se inscreve aqui embaixo no canal, deixe seu like, comente, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Hoje a gente vai falar um pouquinho por que nós não conseguimos expulsar demônios, o que acontece, por que o demônio não sai, por que não vai embora, o que está acontecendo, precisa ter jejum e oração, por que a batalha, a gente está lutando tanto, está tendo tanta dificuldade nessa batalha espiritual. Então hoje a gente vai tirar algumas dúvidas a respeito disso. Estou aqui com o pastor Oswaldo Lobo. E aí, gente, bom dia, graça e paz. Sabe que o nosso canal aqui, a gente trata muito diretamente a questão da libertação, da guerra espiritual, da cura da alma, sobre como vencer as trevas, como receber do Senhor armas de guerra espiritual, armas espirituais. Hoje o assunto, muita gente mandou muita gente pede o tempo todo sobre por que tem demônios que não saem, são resistentes, se isso é bíblico, o que está cooperando para que uma fortaleza espiritual maligna não seja destruída. Por que eu estou fazendo tudo certo, pastor? Que o espírito imundo não vai embora, continua me atazanando, continua me irritando, continua me triturando. Pastor, eu uso o poder de Deus e do nome de Jesus. Eu vou falar por quê. Existem até casos na Bíblia, né, de resistência espiritual. Eu quero mostrar para você como é que funciona isso. Vai ser uma bênção. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho disso. Antes de mais nada, então, fique por dentro de tudo que está acontecendo. Aqui nós temos os nossos livros, www.institutoexo.com. Todos os livros estão aqui nessa plataforma, você pode ter acesso a todos eles. Aqui só tem 5, né? Só tem 5, tem mais. Mas são 9 livros publicados. 9 livros tem o Blindagem contra as Trevas, sobre proteção espiritual, tem a Autoridade sobre as Trevas, que fala sobre o poder para quebrar pactos, né? Eu vou falar muito sobre isso hoje. O Guerra Espiritual, que é o confronto, a colisão espiritual, a intercessão em chamas, que é a oração como a arma de guerra, o Sangue nos Umbrais, que eu trato sobre libertação, tem o Alvo, que trata sobre libertação infantil, o Aliança de Almas também. O Aliança de Almas e o Discernimento Espiritual, que é um novo. Tá bom, gente? Fique por dentro de tudo, tudo está disponível na nossa loja virtual e também temos nosso curso de maio. De 15 a 17 de maio, em Curitiba, curso presencial, nós vamos mergulhar na guerra espiritual. Vão ser 3 dias de imersão. Quinta, sexta e sábado. 15, 16, 17 de maio. Tá aí, ó. Inscrições apenas pelo www.institutoexodos.com. Diretamente, quem ministra tudo sou eu mesmo, é o pastor Lobo que vai ministrar tudo, e a gente vai ter, assim, de fato, um mergulho. Vai ser um tempo de aprofundar bastante a respeito disso. Então, assim, muitas das coisas que a gente fala hoje aqui, vai ter essa live de 50 minutos, porém a gente não pode falar tudo aqui, porque aqui nós estamos na internet, né? Então, né? tem todo aqui eu falo só uma política de proteção de dados, né, de informação, então a gente precisa cuidar disso e tratar muitas dessas coisas. A gente trata pessoalmente, ensina pessoalmente, então a gente espera vocês aqui em maio. As vagas são limitadas, já estavam caminhando para o final até a semana passada, então se o site ainda estiver no ar, os links estão aqui na descrição, se tiver ainda no ar é porque ainda tem vaga. Vai tentando aí, senão já... Quando acaba aparece um linkzinho esgotado. Esgotado, infelizmente. Mas entra lá para ver, não fique de fora, a gente estava nas últimas vagas, talvez ainda dê tempo, então corre e escreva a sua família, a sua liderança, seus irmãos da igreja, venham todo mundo fazer parte, é aberto para todo mundo, tá bom? Amém. Pastor, então, vamos lá. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de expulsar demônios? Por que o demônio não sai? O que acontece? É a falta de jejum? Como a gente pode trabalhar isso na vida das pessoas que não entendem muito de libertação, estão conhecendo? Por que o demônio não sai? Tem tanta resistência do demônio para sair? Vamos lá, então existem diversos fatores que colaboram para a resistência espiritual. Você vai ver na Bíblia, muita gente sofrendo, né? Jesus, ele chega na região de Gádara, né? lá do leste do Mar da Galileia, e encontra lá um endemoniado, famoso endemoniado gadareno. Ninguém conseguia submeter aquele homem a
ao cuidado nem próprio. Você vê que ele era amarrado com cadeias de ferro, ele quebrava, ele, enfim, vivia enlouquecido nos cemitérios, até que Jesus chega e liberta aquele cativo, né? Em Marcos capítulo 9, há uma discussão. Jesus havia subido para orar com Pedro, Tiago e João, o rosto dele resplandece como o sol, é o Monte da Transfiguração, que a gente acredita que é o Monte Tabor, é um monte exatamente em frente ao monte, a cidade de Nazaré, e quando ele volta, tem um menino endemoniado, o pai do menino chega: Senhor, eu trouxe meu filho, ele sofre muito, o demônio pega ele, joga no fogo, joga na água, ele cai. Quando os teus discípulos não conseguiram expulsar, aí Jesus me traz o menino. Quando o menino vê Jesus, ele de novo, a Bíblia diz que ele teve uma convulsão. Você vê que parece uma questão clínica. A convulsão é clínica, é uma desorganização neurológica, química. Ele cai, ele rola, espuma pela boca. Jesus repreende o demônio. Isso é Marcos capítulo 9, de 16 a 28, essa passagem. E ali Jesus repreende o demônio e manda ver que a multidão se ajuntava. Mas só pareceu um vexame. Imagina uma criança, porque era uma criança. Jesus pergunta para o pai: desde quando acontece isso? O pai diz assim, ó: desde a infância. Você vai ver que o espírito de enfermidade ele é muito resistente. Na Bíblia, você vê isso. Tem uma mulher que está possessa de um espírito de enfermidade há 18 anos, em Lucas 13. Há uma mulher com um fluxo de sangue há 12 anos. O demônio ele é resistente porque ele oferece algum... eu sei que existem demônios que deixam a pessoa como surda, né? Surdo, cego. Cega, surda, muda. E aí, nesse caso... Como que se trata isso, só pra gente poder entender? Não, então, a gente já tem uma razão para ele estar ali. Ah, tá. Tem o espírito imundo, quando ele entra na vida de uma pessoa, ela produz todo tipo de dano. Às vezes, ela engasga a pessoa financeiramente. Às vezes, a pessoa fica cega, surda em algumas situações. Entendi. Cai, parece que está tendo uma crise. A crise epilética é uma crise tratada clinicamente pelo psiquiatra. Você vai no médico, ele te dá um anticonvulsivo, você trata a epilepsia. Mas nesse caso, não era uma questão clínica, era uma questão espiritual. Então o espírito imundo, quando ele entra eu fui tratar, por exemplo, você tem uma ideia. Uma vez eu fui tratar de um casal que não tinha mais intimidade no seu casamento. Eu estou falando aqui de conjunção carnal. Eles não tinham mais intimidade e tal. O que aconteceu com aquele casal? Ele era um homem que desprezava a igreja e ela uma mulher crente. Ele era um homem que desprezava a fé e ela uma mulher de fé, com Jesus. Esse homem acabou se envolvendo com uma terceira pessoa, ou seja, era um caso de adultério que ele estava tendo, mas ele queria se desligar dessa mulher, dessa amante, e não se desligava. E até que eu fui com o meu pastor, nós fomos inclusive orar com eles na casa deles. Esse homem manifestou um demônio. Na verdade, a amante desse homem tinha feito um trabalho, chama trabalho de amarração, para tirar ele do casamento e levar ele para esse outro casamento desautorizado espiritualmente, que é o casamento do adultério. Aí o espírito imundo foi embora, manifestou, foi embora, tira tudo dele. É impressionante, né? O casamento restaurou, a vida de intimidade restaurou, ou seja, o demônio estava atuando na frieza sexual. Então não é só na enfermidade da cegueira, enfim, na enfermidade da surdez espiritual, porque o demônio surdo e mudo, a pessoa manifesta, é comum manifestar, quando a pessoa manifesta demônio, surdo mudo, cego surdo, a pessoa entorta toda, cai no chão, estrebucha, grita, às vezes ataca o sistema nervoso, joga a cadeira para o alto, ameaça, diz que vai matar. Isso é normal. São aquelas crises do momento da manifestação demoníaca com violência, especialmente quando tem ódio, falta de perdão. Não é só, então, uma enfermidade física, mas aparenta muitas vezes enfermidade física. Agora, por quê? Qual é a razão da resistência espiritual? O fracasso da incredulidade. Jesus ele vai dizer que no caso da criança, a criança está ficando endemoniada desde que era pequenininha. Jesus pergunta, desde quando acontece isso? Pega Marcos 9, 21, Jesus pergunta isso, o pai, desde a infância. Então, o garotinho vem sofrendo isso há muito tempo. A família está sofrendo isso há muito tempo.
Então, no caso dele, Jesus vai dizer, ó geração incrédula, até quando vos suportarei? Ou seja, até quando eu vou ter que ajudar vocês, dar suporte? Ele pergunta para o pai, o pai fala, se você pode me ajudar, me ajuda, Jesus, se eu posso. Tudo é possível que crer. Aí o pai diz, ajuda-me na pequenez da minha fé. E aí, Jesus diz, eu creio. É aquela pequena fé, aquele semente de mostarda. Essa é a pergunta dos discípulos. Por que nós não conseguimos expulsar? Então, número 1, a pessoa não acredita, ele não tem fé. É a ausência da intimidade. A ausência da intimidade, ela vem porque a pessoa não crê na verdade. O que Jesus diz em Mateus capítulo 9, 28? Por que a gente não pôde expulsar? Por causa da pequenez da vossa fé. Essa é a primeira coisa. Mas ele diz, mas essa espécie, essa casta, não sai com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Eu vou dar para você a experiência que eu tive. Normalmente, a pessoa manifesta demônio. Ontem teve culto de libertação. Deixa eu convidar o pessoal para a igreja. Você que é de Curitiba, Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, aqui no bairro Bom Retiro. Exatamente. Igreja Batista Bom Retiro. Toda quarta-feira tem culto de libertação. Quero convidar você. Aí também venha visitar o nosso culto de domingo, né? De domingo. Tá enchendo a igreja, então venha. Tá enchendo, não, tá cheia. Vem às 9, às 11 e às 19 horas. É uma igreja para a sua família. O Ministério Infantil que nós temos em Bom Retiro, eu não conheço ninguém. E ao que eu pregue muito, já devo ter assim, pregado em, sei lá, centenas de igrejas. Eu não conheço o Ministério Infantil que a gente dedicou mais esforço, te investiu para criança. Você vai lá no fim de semana, só no fim de semana, a gente recebe em torno de 200 a 300 crianças por fim de semana. É bastante. E é maravilhoso, né? Maravilhoso, criança ama. Minha filha ama, né? Uma vizinha ama. Não, meus netos amam. É. Gente, então venha no culto de libertação, mas também venha no culto de domingo, 9, 11 e 19 horas, Igreja Batista Bom Retiro. Se você é de fora e vem visitar Curitiba, venha no culto. Venha conhecer também. A gente recebe muita gente de fora só para vir ver o culto. Então venha conhecer o culto também. Ontem, uma das pessoas que a gente atendeu após o culto, porque depois do curso a gente ora pelas pessoas, né? Que vem pedir. Uma das pessoas teve uma manifestação que a gente sabe que é grave, a pessoa está sofrendo, né? Com muito grito, com muita... Há uma resistência, não vou sair, aquela gritaria e tal. Só que você fala assim, cala a boca e sai. Sai em nome de Jesus. Você usou o nome de Jesus, em 98, 99% do caso vai sair na hora. Mas tem castas, são hierarquias. A pessoa tem que entender isso. Que não saem a não ser com intimidade. Aí, falta de intimidade, porque o jejum e a oração provocam a intimidade. O jejum faz você se humilhar diante de Deus, faz você se humilhar na tua carne, você fica fraco. Ai, pastor, estou fazendo jejum e estou com dor de cabeça. Lógico, você não está comendo. O jejum tira a energia da gente. Tira a força física e apela para o mundo espiritual. Próxima live nós vamos falar sobre jejum para vocês aqui. Próximo podcast. Pastor, e em relação aos demônios quando não querem sair? Porque a gente vê muito, é muito comum ver até em vídeo de internet, muita gente fala sobre isso, a respeito, o pastor mandando, então você não vai sair, você vai queimar, queima. E nesses casos, demônios que são surdos, cegos e mudos, se manda queimar também? Manda queimar também. Houve resistência. Qualquer tipo de resistência. Houve resistência. Você tem que combater o bom combate. É combater o bom combate. Eu já mandei sair. Eu tive em Minas Gerais, pouco tempo atrás, no interior de uma igreja muito séria. E logo que eu comecei, tem um seminário que eu dou que é o Sangue nos Umbrais. Tem até na plataforma de cursos.pastorlô.com. Se você quiser fazer lá na plataforma, benção. Aulas online. Assinatura mensal áudio, vídeo. R$19,90 por mês, assiste quando quiser. E aí, eu tô lá, logo que eu comecei o seminário, o que acontece? Tem muita gente que já sabe, que tem um familiar, que tem uma esposa, um filho, um neto, uma avó, já leva pro... Aí eu comecei a orar só, porque você começa o curso com uma oração de guerra, né? Com um tempo de
para quebrar mesmo as fortalezas espirituais, para destruir as resistências malignas. Você começa com uma palavra de confronto, expulsando toda voz estranha. Aí uma pessoa já manifestou. Aí pegaram uma igreja de tamanho, deve ser um espaço ali para umas 300 pessoas, não é uma igreja muito grande. Aí pegaram essa pessoa lá atrás e levaram para uma espécie de gabinete pastoral. E eu tô a primeira parte do seminário, eu tenho que entregar para a pessoa a verdade sobre a identidade e a autoridade dela. Ela tem que saber isso. Quem ela é e como ela é, a autoridade que Deus deu para ela. Se você não tem autoridade, é esse livro que eu escrevi. Autoridade, você tem que reconhecer isso, entender isso. E aí, eu aqui, a igreja, eu pregando, e a pessoa lá endemoniada, gritando, perturbando. E eu vi que era um espírito resistente. Só que as pessoas, elas não têm ideia do que é, por que o nome de Jesus ele carrega tanto poder? Por quê? Existe uma... Você reparou que o mandamento de Deus é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? O nome de Jesus é o nome sobre todo nome. Deus o elevou, o exaltou. As pessoas não entendem a questão do poder do nome. Por que Jesus pergunta para o demônio: qual o teu nome? Ele diz: Legião. Então as pessoas não compreendem isso. Eu entrei, eu falei assim, eu tive que parar, fazer um intervalo. Aí eu entrei na salinha. O pessoal: não, sai, porque fica, amarra, queima. Cada um dá uma ordem, acorrenta, queima. Falei: pode parar. Pode soltar. E todo mundo segurando, pessoas se contorcendo. Pode soltar, que está amarrado em nome de Jesus. Você acorrenta, pessoal. Vou falar bem baixinho para você entender. Não quero assunto com você. Em nome de Jesus. Sai. Arthur. Aí a pessoa... Ele já recebeu, ele já sabe que tem que sair. Sai. Não precisa queimar, não precisa fazer nada. Ficar batendo papo. Aí daqui a pouco, a pessoa desmaia. Não bato papo, isso é um outro assunto. Aí a pessoa desmaiou, pode levantar. Pronto, o demônio já saiu. Agora, existem hierarquias, Arthur, resistência. Você quer ver? Moisés, ele recebeu de Deus a autoridade? Claro. Qualquer pessoa. Você pode colocar para mim Êxodo, capítulo 7, verso 1 e verso 2. Eu vou pedir para ele colocar. Deus, ele dá autoridade para Moisés. Ele fala assim: eu te dou a minha autoridade. A NVI fala isso. Tem uma versão que diz... Êxodo, capítulo 7, verso 1 e verso 2. Vamos ver se vai colocar aqui. É para o pessoal que está em casa entender a questão acompanhar. Da autoridade. Olha lá. Então, disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus, olha só, 40 minúsculo, sobre Faraó. Você pode pode digitar aqui, capítulo 7, NVI, digita aí, NVI. Olha a versão, a nova versão. Dou-lhe minha autoridade. Deus falou assim, ó, resolve no meu nome. Dou-lhe minha autoridade perante Faraó, seu irmão será seu porta-voz. Deus deu a autoridade dele para Moisés. Moisés arrebentou o Egito. Moisés, ele, na autoridade de Deus que ele tinha, água virou sangue, pó virou piolho, choveu pedra de fogo do céu. Quer dizer, as pragas do Egito foram dadas pela autoridade que Deus deu para Moisés. Então as pessoas, quando eu falo de incredulidade, não fazem ideia do que Jesus falou em Lucas 10, 18 e 19. Eu lhes dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e nenhum dano vos fará. Então, respondendo a sua pergunta, por que os demônios são resistentes? Porque as pessoas não acreditam que a Bíblia é a verdade, aquilo que Jesus disse é verdade. Jesus vai dizer para os discípulos: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Por causa da pequenez da vossa fé. Então, é uma questão, por exemplo, eu fui militar minha vida inteira. Eu conheço minha autoridade. A partir do momento, eu saí aspirante, eu tinha acho que 20 anos. 20 anos eu fui declarado aspirante. Aspirante, ele é quase um oficial. Ele é aspirante oficial. Mas todo mundo trata ele como oficial. Ele daqui a 8 meses, 6 meses, 8 meses, dependendo da força, ele vai ser promovido a segundo tenente. Todo mundo trata ele. A pessoa pode ter 10, 20 anos de força aérea. Se ela está de baixo, hierarquicamente, o tenente diz vai, e o soldado diz. Ele vai.
Diz faz e ele faz. Diz vem, ele vem. Então, a autoridade... Tem que mudar essa chave na cabeça do crente ou na cabeça do libertador que está tratando aquela situação. Entendeu? Agora, porque você perguntou por que alguns demônios são resistentes? Às vezes, a casa da pessoa, você entra num ambiente... Tóxico. É um ambiente que alimenta o pecado. Então, por exemplo, no caso de uma criança endemoniada, Arthur, sem errar, o problema são os pais. Ou é o pai, ou é a mãe, ou é a avó. Existe alguma influência maligna que o pai está promovendo, que a mãe está promovendo, e ela acha que isso não tem importância. Quer ver um negócio interessante? Davi, ele foi lá e se deitou com a vizinha. Sabe o que acontece? Ele peca no capítulo 11. Parece que nada aconteceu. Mas do capítulo 11 de 2 Samuel para o capítulo 12 se passa um ano. Um ano. Ele foi lá, transou com Betseba engravida. Aí ele trama a morte do marido dela, pega ela, leva para dentro de casa. Ela tem um bebê. Arthur, aquele bebê vai morrer. Davi, quando ele mata, ele abre uma porta espiritual para um espírito de morte. Aquele que vive pela espada morrerá. O sangue derramado produz perseguição espiritual. O aborto, o assassinato, a tentativa de suicídio, matar um animal num vínculo espiritual, num trabalho, é sangue. Até com pessoas que se cortam, que se mutilam. Eu tenho entendido adolescentes que têm se automutilado, tá bom? A automutilação não faz parte do mesmo organograma, do mesmo dispositivo do transtorno obsessivo compulsivo. É outra coisa. Tem uma pesquisa muito bem feita na USP, com uma doutora chamada Jaqueline Juste. Ela está à disposição para qualquer pai, qualquer pessoa baixar na internet. Mas muito bem. É uma tese de doutorado dessa mulher. Pensa assim, eu tive acesso a ela, eu li muito bem, que ela faz uma diferença muito clara entre a chamada automutilação, a criança se corta debaixo do braço, na barriga, na perna, e o transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque. Tem muita gente que está confundindo isso. Mas existe uma perseguição espiritual que vem pelo sangue. Você lembra, em primeiro livro de Reis, quando os profetas de Baal estão ali, Elias está orando para vir fogo do céu, os profetas de Baal cortam a sua pele, lembra disso? A Bíblia fala sobre isso. Isso faz parte de uma evidência de feitiçaria, de bruxaria. É o corte. Você vai na praia, você vê que tem muita gente que faz corte do lado direito, do lado esquerdo, desenha tridente, estrela, meia-lua. O demônio, ele exige sangue como oferta de dívida. Uma aliança. Tá bom? Mas não é dentro desse tema que eu quero tratar. Mas Davi, ele não manda matar o homem, quero voltar aqui. Sim. Depois Deus fala assim, porque você matou Urias, meu servo, foi uma injustiça. Com a espada de Amon, a espada nunca vai sair da tua casa. E o mal será suscitado de dentro da tua casa. O intervalo aqui na mensagem e uma novidade para você, de 15 a 17 de maio de 2025, estaremos juntos de novo em Curitiba. Vai ser o único seminário de guerra espiritual que eu vou ministrar presencialmente nesse ano, então já estou adiantando para você. De 15 a 17 de maio vão ser 3 dias de uma imersão num treinamento de guerra espiritual, onde eu vou te entregar todas as ferramentas que você precisa para vencer as suas guerras, para avançar nas batalhas e para ser vitorioso. Eu trabalho com libertação há mais de 3 décadas e quero entregar para você. As inscrições vão ser unicamente pelo site www.institutoexos.com. Eu vou deixar o link aqui na mensagem e você pode se inscrever. Vai ser uma oportunidade
única esse ano aqui em Curitiba e você vai ser muito abençoado. Olha só, ele transa com a vizinha. O filho dele morre. Olha como é que há uma resposta espiritual. Eu sempre digo que o mundo espiritual é uma terra fértil. É a consequência do pecado. O mundo espiritual é uma terra fértil. Você plantou, você vai colher. Pior do que isso, a filha de Davi, a filha do rei, foi estuprada dentro de casa. Tamar, ela é violentada, quer dizer, o próprio pai abriu uma porta para um espírito de morte, para um espírito de abuso, para um espírito de perda. Ele vai perder o reino, vai ter uma guerra civil. Absalão, que é o filho, se revolta contra o pai, expulsa o pai de casa, ou seja, ele conseguiu endemonizar a cama dele, ele conseguiu abrir brecha contra os filhos dele, ele conseguiu promover morte dentro de casa. Davi vai perder 4 filhos nessa história. Então, por que um espírito imundo é resistente? Às vezes você usou o nome tóxico. Você vai dentro de casa, existem esconderijos familiares. O pai está lá posando de santinho, a mãe está posando de espiritual, e eles estão vivendo uma iniquidade. Por que a gente não pode... existe resistência. Tem um lugar, a gente falou aqui numa live sobre... Lembra sobre espíritos territoriais? Sim. Que a gente tratou sobre o Vale da Sombra da Morte. Não é um lugar... Você fala, pô, aqui eu estou passando por um lugar que não é de Deus, não. Né? Eu estou passando por um lugar, vai de sombra e morte, Deus é luz e Deus é vida. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando que existem lugares que estão abrigando o mal. As famílias estão preparando... por exemplo, o diabo está encarcerado nas trevas. Judas 1,6 diz isso. Está lá, não é o Judas Iscariote, não, tá? É outro Judas. É o Judas da Bíblia, que escreveu a carta de Judas. Que Judas, na verdade, é o nome que vem de Judá. Né? Não é... O pessoal não... Judas Iscariote, seria Iscariote, seria urbano, é isso. Urbano, né? Um parênteses aqui nisso que a gente está falando. Tudo isso que nós estamos falando, gente, isso tudo vai estar no curso presencial de forma muito mais profunda, né? Aqui a gente está dando... A gente tem, no tempo que a gente tem aqui de 50 minutos, dando uma pincelada, né? Para a gente poder entender o contexto, entender um pouco disso. Se você quiser realmente aprender como é a libertação, como é feito na prática, tudo, aqui nós teremos o nosso curso presencial. São coisas que não vai para a internet, então tem que ser presencialmente. Aqui em Curitiba, as vagas são limitadas, inclusive já estava nas últimas vagas até semana passada. Então, se você entrar no link, o link aparecer lá esgotado, é porque acabou. Mas entra, dá uma olhada, veja se ainda tem, se ainda tiver, são as últimas, então não fique de fora. Até ontem tinha. www.institutoexodos.com, Êxodos com U, né? O pessoal da gestão ali estão administrando como que vai para caber o maior número de pessoas possível, então tem uma limitação por causa do hotel, mas as pessoas que não precisam de hotel, tem parentes em Curitiba, amigos em Curitiba, estão ficando em outros hotéis até mesmo. Aí o pessoal, aí a gente tem vaga para poder entrar no seminário, né? Que daí o salão é bem grande, né? Mas a gente tem a limitação do número de quartos do hotel. É que existem 2 maneiras, né? Com hotel e sem hotel. Com hotel e sem hotel. Pode ser então, se você mora em Curitiba, você pode ficar na sua casa e só vem pro seminário. É bem baratinho, parcela em 12 vezes, não tem... O valor e preço são 2 coisas bem diferentes, mas assim, é um preço bem para ajudar mesmo, para todo mundo bem poder... simbólico. Tá bom? E, além disso, temos nossos, no mesmo site, www.institutoexo.com, tem os nossos livros também, tá bom? Todos eles estão lá à disposição. Fique por dentro também do conteúdo dos livros. E a gente não está com os livros aqui hoje, né? Não, hoje não. Ontem, aqui não está aparecendo todos, né? Mas... Ontem eu fiz um podcast e eu sorteei os livros. Alguns eu dei, outros eu sorteei os livros. Pô, a gente pode sortear hoje num podcast um curso online. Vamos fazer isso? Online. Então, inclusive, tem uma promoção que está rolando, né? Mas isso é para quem fica até o final. No meio aí a gente fala qual que é o cupom de desconto. Mas a gente tem nossas aulas online, que é diferente do curso presencial, tá bom? É outra online, coisa. Né? Online, é plataforma de ensino à distância, né? É outro curso, é outra coisa. Ali são 10 cursos. 10 cursos. 10 cursos. Mas são outros cursos, outro conteúdo, é outra coisa. Então,
Tá disponível aqui R$19,90 por mês. No plano prêmio. No plano prêmio, que é assinatura mensal. Plano prêmio é uma assinatura mensal. A pessoa vai pagando, vai fazendo, terminou de fazer, ele vai lá, cancela a qualquer hora, é vídeo aula. Não tem contrato nem nada, no Netflix. Mas tem aquele que a pessoa compra para sempre. Então, são os cursos avulsos. Antigamente a pessoa comprava, né? E ficava 4 anos à disposição, agora a gente está deixando vitalício. Comprou, fica com você para sempre. Tem um código de desconto. Para esses cursos avulsos. 50% de desconto para os cursos à vista. Para os cursos avulsos, perdão. Isso. Que é a palavra, Batalha Espiritual. Tudo junto com letra maiúscula. Tudo junto com letra maiúscula. Isso, exatamente. Tá bom? Pastor, então, vamos lá. Para a gente entender aqui, nós estamos falando por que espíritos imundos, alguns são resistentes, né? Você expulsa ele volta, ou então você expulsa ele não sai. Nós temos um caso bíblico do capítulo 9, tem outro interessante, a mulher cirofenícia, né? É uma mulher que tem uma filha que está endemoniada em casa, ela vai seguindo Jesus, minha filha está endemoniada, os discípulos despedem ela, manda ela embora. Aí Jesus diz, olha, eu não vou te dar, não é lícito dar o pão de filhos aos cães, aos cachorrinhos. Ela insiste, até os cães comem das migalhas. Aí Jesus diz, mulher, grande é a tua fé. Vai e seja feito como tu creste. Só para eu puxar um gancho aqui, você estava falando a respeito disso. Em caso de pessoas que, a pessoa vai na igreja, mas a pessoa não quer mudar de vida, a pessoa não quer ser tratada. Porque se você expulsa um demônio e ela volta para o pecado, voltam 7 piores. Isso aí. Certo? Então, em caso de pessoas que estão na igreja ou ficaram possessas na igreja, estão em processo de libertação, mas a pessoa não quer mudar de vida. Nesse caso, é recomendável fazer o processo de libertação ou nem faz o processo para não ficar entrando 7 demônios piores, como diz? Olha, eu não gosto da irresponsabilidade. Toda vez que uma pessoa vem buscar ajuda, eu dou ajuda para ela. Meus pastores dão ajuda para ela. A questão não é voltar. Tem pessoas, gente, que elas ficam aprisionadas e não conseguem largar o pecado, porque o demônio não deixa. Eu já tratei de gente que a pessoa falava assim, pastor, eu amo o meu marido, mas não consigo deixar de trair ele. Era um demônio. Só que essa mulher não era uma sem vergonha. Ah, pastor, essa mulher não vale nada, traindo o marido. Aí quando você vai pegar a história dela, foi uma moça que quando era pequenininha, ela já sofreu abuso do pai dela. O pai dela violava ela. O pai dela molestava ela. O pai dela... Tem um contexto por trás. Então ela cresce. Pior, ela era apaixonada pelo próprio pai. O sexo, ele tem esse poder, o sexo em si, de fazer uma pessoa grudar na outra. Paulo diz, aquele que se deita com a prostituta, se faz uma só alma, uma só carne com ela. É isso que 1 Coríntios capítulo 6, verso 15 diz. Só que a pessoa lavou, tá limpo. Espiritualmente a pessoa fica grudada. É por isso que eu escrevi o livro Aliança de Almas. Pastor, não sei por que eu não consigo ser feliz com a minha esposa. É porque você teve 4, 5, 10, 20 relacionamentos, você está... Os teus pedaços estão todos grudados lá e outros pedaços de outros estão todos grudados em você. Então, aquela mulher que eu estava tratando, aquela pessoa que eu estava tratando, manifestava um demônio que estava nela desde pequenininha. Isso é parte do processo de mapeamento espiritual. Na imersão de guerra espiritual eu vou explicar. Essa é uma parte que eu me aprofundo no curso de guerra espiritual de 15 a 17 de maio. Para dar um gostinho. Mas eu não posso tratar dos assuntos. Tratar disso tem aqui na palavras internet. Que se a gente falar aqui, tu tem que botar aquele pip, né? Porque senão o YouTube, ele o vai Instagram barrar pega a gente. Barra a gente. A inteligência artificial da rede social corta a gente. Então, tudo isso vai ter que ser presencial, gente. Tudo isso vai estar acontecendo aqui em Curitiba, você não pode ficar de fora. Aí, por exemplo, o cara chega assim, pastor, eu não consigo largar um determinado vício. Arthur, o que tem de gente hoje viciada em jogo desses bets, em site de aposta, é um negócio doido. É vício mesmo. Tem gente viciada em cigarro, tem gente viciada em cachaça, gente viciada em droga. Aí a pessoa que não conhece fala assim, ele é um fraco, ele não larga porque ele não... Gente,
Aí quando você vai ver, tem um componente espiritual, tem um espírito imundo manifestando, tem um Zé Pilintra manifestando, tem um caboclo que está aprisionando. Então, por que a gente não consegue libertar? Você fez uma pergunta aqui. Falou, se a pessoa voltar para o pecado? Às vezes a pessoa ela quer sair do pecado e não consegue. Se não houver um libertador para tirar ela daquele calabouço, ela não sai. Se não chegar alguém com autoridade no nome de Jesus e insistir, então, a libertação, ela tem que caminhar com algo chamado discipulado. Agora, eu já tive casos que eu me esforcei para ajudar a pessoa e a pessoa não quis sair. Não quis. Abandonar o pecado. Não quis. Você ia lá, expulsava o demônio. A pessoa era uma pessoa muito simples economicamente. A igreja ajudou com cesta básica, fez reforma na casa dela, ajudou a pessoa. Ela não quis sair, ela não quis abandonar o pecado, não quis. Ela gostava, o espírito imundo, era interessante que esse cara era um caso de sensualidade. Era uma moça que ela conquistava. O negócio dela era destruir casamento. Ela só se envolvia com um homem casado. Então, ela tinha um gosto pessoal por competir. Eu falava assim, mas por que você quer esse cara? Ela falou assim, não é por causa dele. É por causa dela. Eu falei, mas por causa da esposa? É. Por causa da esposa. Eu falei, por quê? Porque eu acho que ela é mais bonita do que eu. É uma síndrome, sabe de quê? Da rainha amada Branca de Neve. Tem alguém mais bonita do que eu? Espelho, espelho meu. Era. Ela olhava para a mulher, ela achava que a mulher era mais bonita do que ela, então ela tinha que provar que ela era mais bonita que aquela mulher, conquistando o coração daquele cara. Havia uma série de outras implicações, da infância dela também, abandono de pai, orfandade, tinha um monte de problema. Essa pessoa, isso já tem muitos anos, ela não quis ajuda. No final das contas, ela gostava de fazer. Então, era de uma outra cidade, ela veio buscando ajuda, por quê? Porque o demônio estava atormentando ela. Atormentando ela. Então, ela veio buscar ajuda, veio com um parente, mas no final ela não quis continuar. Então tem pessoas que não querem sair da prisão. É que nem você vai lá, o advogado com habeas corpus, tira o bandido da prisão, mas ele gosta da prisão. Ele está cometendo daqui a pouco o mesmo crime, aí ele vai ser preso de novo. Vai voltar de novo para o mesmo lugar. É isso. Então por que a gente não consegue? Você quer tirar a pessoa do cativeiro, as pessoas não querem sair do cativeiro, né? Então... A gente tem falado aqui que o diabo se alimenta de pecado. Né? Então, se a pessoa continuar alimentando o pecado, o que acontece? Mas, normalmente, a pessoa que fala assim, pastor, por que dificulta a libertação? Isso é dificuldade, Arthur. Não é impedimento. Pessoa não crente, a primeira manifestação do não crente é muito violenta. Por quê? Porque ele não consegue apelar para Jesus. Ele nem sabe quem é Jesus. Então, a primeira manifestação que você pega de uma pessoa não crente, ou ela já vem manifestando, ela é mais violenta. Beleza? Tem aquelas pessoas que são recém-convertidas ao Evangelho. A pessoa já aceitou Jesus, já está indo na igreja, mas ela continua manifestando. Isso dificulta, por quê? Porque ela não... Por isso que o processo, eu faço a pessoa primeiro passar pelas águas. Vai para a sala de aula, escola bíblica, discipulado por batismo, ao ensino sobre fé, arrependimento, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Eu tenho que ensinar a pessoa os chamados rudimentos da fé. Hebreus capítulo 6, verso 1 e verso 2. São os chamados rudimentos. A doutrina dos batismos, imposição de mãos, arrependimento das obras mortas. Tudo isso é fundamento. Aí depois desse processo, que a pessoa aprende a invocar o nome de Jesus, aí facilita. Agora, as pessoas que não se comprometem com o Evangelho, as pessoas que se recusam a ser batizadas, as pessoas que não congregam, por que tem dificuldade? É aquela pessoa que aparece na igreja a cada 2 meses. Ai, circula pastor, em volta da igreja, vem só uma vez por mês. Só vem quando aperta o calo. Ela, na verdade, não quer ser liberta.
ela quer resolver o problema dela, parar de sofrer a dor dela. Uhum. Então, é muito comum quando as pessoas me conhecem na questão de libertação, e aí sabe o horário dos cultos, né? Uhum. Então, culto 9, 11 e 19. Aí, ela me vê na igreja lá, lógico, eu sou o primeiro a chegar. O que ela quer? Ela quer furar a fila. Eu faço atendimento no gabinete. Ô, pastor, faz uma oraçãozinha por mim agora. Agora eu vou adorar o meu Deus. Uhum. Agora não. Você vai vir em outro horário aqui, eu vou orar por você. Quer que o time de oração ore? Vai orar por você e depois do culto. Agora não. Por exemplo, o culto das 9 e o culto das 11. Eu tenho uns 15 minutos para sair de um culto e entrar no outro. E evacuar todo o povo da igreja, né? Tem um rebanho que sai e tem até uma gestão de organização para receber o outro rebanho que está vindo. E a pessoa acha, ela quer que eu resolva o problema da vida dela em 15 minutos. Ela fala assim, só um minutinho, o pastor tem que beber uma água, o pastor tem que sentar, porque o pastor fica em pé o culto inteiro. Uhum. Tem o louvor, o pastor está em pé. Tem a palavra, o pastor está em pé. Então, normalmente, eu chego na igreja domingo de manhã cedo, eu vou sair depois do almoço, 1h, em pé. Fica lá, E a pessoa, o que ela quer? Ela não quer resolver a vida dela. Ela quer resolver aquele problema na hora. Específico. Então, ela está vivendo no pecado há 8, 5, 15, 20 anos. O que ela quer? Ela não quer Jesus. Ela quer o alívio. Me dá um Doril aí. Me dá um remédio espiritual. Só que ela não entende que se ela continuar vivendo no pecado, aquela oração que eu vou fazer, expulsando aquele demônio, não vai resolver. Não vai resolver nada. Vão voltar a 7 piores. Entendeu? Entendi. Então é por isso. Então, agora, existem outras questões. Por que os demônios não saem? Falta de arrependimento. A pessoa não se arrepende, não. Você vai... Tinha um rapaz que ele tinha um envolvimento com uma moça que ela era feiticeira. E eu falei para ela, querido, só vai resolver se você terminar esse namoro. Mas ele tinha um encantamento com ela. Aí ele vinha no culto manifestar. Eu falava assim, você voltou para aquela menina. Ah, voltei, pastor. Entendeu? Então é isso. Entendi. Tá bom? Tem pessoas que fracassam em romper com o pecado. É isso. Entendi. Tá bom? Pastor, a gente vai estar caminhando para o final. Antes da gente poder encerrar aqui o vídeo, mais uma vez, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, comenta aqui embaixo. A gente precisa do pessoal comentando, compartilha esse vídeo com todo mundo, manda nos grupos de célula da sua igreja, os grupos de WhatsApp, né? Vamos fazer um sorteio do curso? Vamos? Curso ou livro? Do curso. Curso online. Curso online, tá bom? Vou sortear um curso online aqui. Vamos fazer o seguinte. Todo mundo que está inscrito no YouTube, que está vendo esse podcast, isso, exatamente, inscrito no YouTube, se inscreve também no @PROsvaldoLobo no Instagram. Segue no Instagram, @PROsvaldoLobo. Tá bom? E você vai escrever a palavra batalha. Na última publicação do Instagram, escreve a palavra batalha. Batalha, só isso. Botou batalha, a gente sabe que é batalha espiritual, né? Pode comentar lá em qualquer foto, qualquer vídeo, comenta lá, a gente vai fazer uma seleção a gente vai fazer um sorteio de todo mundo que colocar nas primeiras 24 horas. Vamos organizar assim, ó. A gente tem, temos o Instituto Exos, o Pastor Lobo, tem o Pastor Arthur Lobo e a Pastora Fabíola, tá? A Pastora Fabíola não tá aqui hoje, mas vamos fazer assim. Próxima live com a Pastora Fabíola se faz também. Para poder participar do sorteio, tem que estar seguindo o Pastor Lobo, seguindo o Pastor Arthur Lobo e seguindo o Instituto Exos no Instagram. Comenta na última publicação, Batalha Espiritual. Só batalha. Só vamos facilitar para ele. Ok. Batalha. Batalha. Pode ser letra maiúscula, letra minúscula, como vocês quiserem. Escreve a palavra batalha e você vai estar participando do sorteio. Vamos dar o quê? 24 horas? Ou 48 horas? Vamos dar... hoje é segunda-feira, né? Vamos até quarta-feira. Quarta-feira a gente vai poder saber quem foi que ganhou. E eu vou publicar o sorteado no meu Instagram, no Instagram do Pastor Arthur. Na quarta-feira a gente publica no Instagram. Daí. Tá bom, gente? Tá bom? Pessoal, Deus abençoe. Espero você aqui em Curitiba, de 15 a 17 de maio. Aqui em Curitiba. Inscrições www.institutoexo.com. Nós vamos mergulhar. Não fique de fora. Últimas vagas. Agora vai acabar de vez, então não fique de fora. Vai ser uma benção. Se você quer trazer sua caravana para cá,
a igreja, né, o povo de Deus aí da sua cidade. Obreiro, jovem, o que for. Você pode trazer todo mundo, traz todo mundo para cá. Aqui embaixo da descrição também tem o WhatsApp do Instituto Êxodos, que faz toda a logística dos cursos e dos seminários, das conferências, dos eventos. Entre em contato com eles, eles vão poder te orientar da melhor forma possível para você trazer a sua liderança aqui em Curitiba para esse treinamento também, tá bom? Então a gente pode organizar tudo, garantir que todos vocês estejam inscritos, estejam com hospedagem no hotel, com alimentação, as refeições pagas, tudo em dia para vocês poderem participar aqui da conferência. E não é só liderança não, qualquer um pode ir. Qualquer um, é aberto para todo mundo. Qualquer um que serve ao Senhor, quer crescer. O curso é do básico pai, ao avançado, mãe, filho. Né? Tá bom, gente? Tá bom? Pastor, para a gente poder encerrar aqui, um conselho para o pessoal que está querendo iniciar nessa área de libertação, uma igreja que quer começar um ministério de libertação, qual é o caminho, por onde eles devem começar? Qual é o primeiro passo que eles têm que ter para poder dar início a esse Existem ministério? 2 passos. Tem que botar o pé direito e botar o pé esquerdo. 2 passos. Número 1, compromisso com Jesus. Ninguém, você não vai conseguir libertar ninguém se essa pessoa não tiver Jesus. A Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, João 8,36, se pois o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Número 2, compromisso com a verdade, que é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sempre ensino aqui, não existe confronto entre o bem e o mal. Não existe luta entre Deus e o diabo. A luta entre a verdade e a mentira. Jesus fala isso todo o tempo. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o diabo é o pai da mentira. Quer começar, você tem que ter uma aliança com Jesus. Você tem que sair da sua boca um pacto com Jesus. Você tem que fazer. Número 2, você tem que conhecer a verdade, que é a Bíblia Sagrada. Começa mergulhando na Bíblia. Isso é o fundamento, tá bom? É isso, querido. E para aqueles que querem ser libertos? Para aqueles que querem abandonar a vida que tem vivido? Procura uma igreja séria que pregue a Bíblia Sagrada. Tem muita gente pregando, infelizmente, tem muita gente pregando emoções. Tem muita gente ministrando para o coração, para a mente, lógicas. Tem muita gente dando aula de coaching, tem muita gente dando aula de autoajuda. Gente, você não precisa de autoajuda, você precisa de Jesus Cristo. Então procure uma igreja séria, que pregue a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Comprometida com isso. Comprometida, não é com emoção, a adoração é ótimo, o louvor é ótimo, a música, que ela é impregnada de Bíblia, ela é ótima. Você viver um ambiente de fé é ótimo. Você tem que ter uma igreja comprometida com Deus. Infelizmente, pastor, tem muita igreja que Jesus já saiu de lá, o Espírito Santo já foi embora, eles estão vivendo um vazio. Amém, gente? Amém. Vem visitar a gente em Curitiba, Igreja Batista Bom Retiro, IBBR. Esperamos vocês aqui, fiquem na paz. Gente, Deus abençoe, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo. Comenta suas pedidos de oração. Vamos ministrar uma live sobre jejum? Jejum. Então, pessoal, próxima live. Vamos tratar sobre jejum. Jejum. Para a guerra espiritual. Tchau, gente. Valeu. Até a próxima.